Durante a semana, nós recebemos algumas perguntas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta é o seguinte: o que é poder familiar? Então, o poder familiar são os poderes e, ao mesmo tempo, os deveres dos pais em relação aos filhos menores. Poderes, ele pode, por exemplo, não permitir o casamento, não permitir a viagem do filho, não permitir que o filho saia com determinadas companhias. Deveres, dever de sustento, guarda, educação dos filhos. Isso é o poder familiar. A segunda pergunta é: em que consiste o pleno exercício do poder familiar? O pleno exercício do poder familiar consiste em dirigir a criação e educação dos filhos, exercer a guarda, reclamá-los de quem detém legalmente esses filhos, conceder ou negar o consentimento para se casarem, para viajarem ao exterior, para mudarem sua residência permanentemente ou para outro município, assim como representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade. Queria comentar, Castro, cada um deles, então, o que consiste, por exemplo, o direito à criação e educação dos filhos. O pai tem que educar, o pai tem que não só educar colocando ele na escola, como educá-lo para o caminho do bem. Às vezes, a criança, quando é criada sem limites, se torna um adulto cheio de vontade. Exercer a guarda dele, que vai deter aquela posse daquela criança, daquele adolescente. Reclamá-los de quem detém ilegalmente, alguém que levou o seu filho para um outro local. Conceder ou negar consentimento para se casar, ele pode negar aquele consentimento para que a pessoa case ou para que viajem para o exterior. E também para que mudem de residência para o mesmo município, para outro município. A questão da representação é importante esclarecer que ela será judicial, nos processos judiciais, em que ele está pedindo, por exemplo, pensão alimentícia, o que ele está demandando, e extrajudicialmente até os 16 anos. A partir dos 17, 18, 19, 20, até os 20, antes dos 21, ele vai assisti-los nesses processos judiciais. Uma outra pergunta que me fizeram é a seguinte: Dr. Franklin, o divórcio e a dissolução da união estável alteram a relação dos pais com os filhos? Então, você, meu amigo, se divorciou da sua mulher, alterou a questão do pacto poder em relação ao filho que você tinha com ela? A resposta é não. Os filhos, enquanto menores, estão sob o poder familiar dos pais. Significa dizer que você, mesmo separado, divorciado, você pode exercer o poder familiar sobre aquele filho que está com a sua esposa. Outra questão que me perguntaram foi: Dr. Franklin, o poder familiar pode ser extinto? Sim, pela maioridade dos filhos. Na hora que o teu filho completa 21 anos, o teu poder familiar sobre ele se extingue pela adoção. Então, imaginemos que uma criança que é filha de João é adotada por Pedro. A partir do momento que Pedro adota aquela criança, a decisão judicial transita em julgado, não há mais que se falar no vínculo de pacto-poder com o pai biológico. Pela emancipação, eu tenho situações de adolescentes de 16 anos que pedem emancipação, porque já tem o próprio negócio. No momento em que ele se emancipa, não cabe mais ao pai e à mãe o exercício do poder familiar sobre o filho. Claro, pela morte do pai ou do filho, ou por decisão judicial, nós vamos ver que existem situações que o juiz pode destituir ou suspender o pacto-poder. Temos aqui a seguinte pergunta: Dr. Franklin, o poder familiar pode ser suspenso? Sim, por decisão judicial, se houver descumprimento dos deveres dos pais. Imaginemos, nós tivemos agora uma situação muito divulgada na imprensa, que foi essa exploração sexual de crianças no Marajó.
Infelizmente, nós sabemos que existe no Marajó, existe no sul do Pará, existe em Canaã, existe em Paraupebas, existe em Marabá, existe em São Geraldo. O que é? Pessoas muito pobres que usam normalmente as meninas para conseguir lucro com a venda do corpo dessas meninas. Então, são caminhoneiros que compram uma relação sexual com uma menina menor de 14 anos, dando dinheiro, dando a cesta básica. E esse tipo de conduta vai gerar para o pai ou para a mãe que permitiu que aquela criança assim o fizesse, uma ação de destituição do poder familiar daquela pessoa. E aquela pessoa pode ter liminarmente suspenso o poder familiar. Por quê? Porque ele não cumpriu o dever de pai. Ele permitiu que aquela criança fosse prostituída. Aí vem a segunda pergunta e última da nossa Voz da Cidadania de hoje. Em que situações pode ocorrer, por decisão judicial, a perda do poder familiar, né? Interessante, né, Castro? Se os pais castigarem imoderadamente os filhos, eles podem ser destituídos do poder familiar. Então, nós já sabemos, existem pesquisas científicas que comprovam que o tapa na criança gera consequências nefastas para o resto da vida. Então, meu amigo, procura educar sem castigar. Então, se ele, por exemplo, castiga, tortura a criança, ele pode perder o poder familiar em relação àquela criança. Abandoná-los ou praticarem atos contrários à moral e aos bons costumes. O pai que abandona moralmente o seu filho, o pai que abandona materialmente não pagando a pensão alimentícia, o pai que abandona intelectualmente aquela criança, não matriculando aquela criança na escola, nós acabamos de mostrar aqui que o abandono moral daquele pai que permite que aquela filha se prostitua a prostituição é uma causa de destituição do poder familiar. E reiteração de casos de suspeição. O pai teve, no primeiro momento, foi suspenso o poder familiar, ele teve aquela situação em que ele foi colocado em stand-by pelo juiz, o juiz dá uma oportunidade para ele, ele volta a colocar a criança numa situação de vulnerabilidade. Eu tenho exemplos, Castro, quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, nós tínhamos muitos exemplos de mães que se viciavam em drogas, que se prostituíam, deixavam as crianças dentro de casa, sem alimentação, às vezes a criança pequena andava, caía, se machucava. Isso é um exemplo de situação que pode gerar a suspensão, né, do poder familiar, liminarmente, e posteriormente, provado, claro, vai se dar oportunidade ao contraditório da mãe, para que ela prove que aquela criança foi deixada por alguma situação justificada, mas se não ficar provado, se provado, por exemplo, que ela estava numa festa, que ela estava se drogando, que ela estava se prostituindo e deixou a criança desassistida, não matriculou a criança na escola, não proveu as necessidades básicas de alimentação, evidentemente aquela criança será objeto de uma ação de destituição e a mãe poderá sim ser destituída do poder familiar. É isso que nós tínhamos para falar hoje. Cássio, não sei se você tem alguma pergunta aí do estúdio para nos mandar, para a gente responder aqui ao vivo. Pode mandar aí, mande a sua pergunta aí, Cássio. Tem alguma pergunta aí do estúdio? Doutor Franklin, essa questão de, por exemplo, o pai ou a mãe que tem o poder sobre, no caso, eles se separaram e o pai tem a guarda do filho ou a mãe tem a guarda do filho. Daí, por ele achar que ele tem a guarda ou ela achar que tem a guarda, ela pode sair, curtir, se divertir enquanto a criança menor de 12 anos, né, 7 anos de idade, vamos colocar um pouco mais baixo, ela pode sair, se divertir, curtir a vida e deixar o menino lá insalubremente. Aí ela pode perder a guarda da criança ou ele pode perder a guarda e a justiça tomar as suas providências cabíveis, não é isso? Exatamente, exatamente. Qualquer comportamento, seja a mãe abandonando a criança indo para a festa,
seja a mãe se viciando em droga, seja a mãe se viciando em álcool, seja a mãe levando a criança para ambiente de prostituição, seja a mãe ou o pai deixando de matricular o filho na escola. Nós falamos no programa anterior sobre o abandono intelectual, sobre o abandono material, seja a mãe abandonando moralmente aquela criança, deixando aquela criança na mão de pessoas mal afamadas, que vão prejudicar o bom desenvolvimento psicológico daquela criança, são situações que podem ser, você pai, que sabe que a mãe está com a guarda e está fazendo isso, você pode mover uma ação de destruição do poder familiar. O Ministério Público faz isso, eu fazia isso muito quando era promotor da infância, no sentido de destituir aquela mãe do poder familiar. Então, Castro, o correto é que ela seja primeiramente suspensa daquele poder familiar, se dá oportunidade para ela, vai contestar, evidentemente, né? Vai se defender em juízo, mas se no final do processo ficar provado que realmente ela está maltratando aquela criança, com certeza ela será destituída do poder familiar. Muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação. Nós aguardamos o senhor na próxima sexta-feira com muito mais informações sobre questões familiares, questões familiares, aquelas em que os casais se separam, enfim, todas as questões que sejam naturalmente que acontecem durante a vida entre cônjuges e que de repente pode um dia acontecer de dirimir esse processo conjugal. O doutor Franklin vai estar aqui para nos orientar. Então já vamos deixar a chamada, Castro. Próximo programa, sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre ação de guarda. Eu estou negociando a participação da doutora Fábia Oliveira aqui no nosso programa para falar um pouquinho do trabalho dela na Promotoria de Justiça. Tá certo? Um grande abraço. Obrigado, Castro, pela participação. Forte abraço para o doutor Franklin Lobato, ele que é promotor de justiça. Na próxima semana, na sexta-feira, estará novamente junto conosco. Nós agradecemos ao senhor, que o senhor tenha um ótimo final de semana. E olha, aquele churrasquinho aí especial com a família do doutor Franklin.